Saber Direito desta semana é sobre direito do trabalho. As aulas falam sobre as questões processuais, as contestações, as fases de recurso e muito mais. Quem dá o curso pra gente é o professor Marcelo Sibim. Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Saber Direito. Meu nome é professor Marcelo Sibim Del Caro e hoje estou aqui para encerrar o nosso bloco de aulas que foi ministrada durante a semana. Desde o início da semana tratamos de um tema principal, qual seja, das respostas da reclamada, da possibilidade de arguição de defesa das empresas quando acionadas no polo passivo da esfera trabalhista de se defenderem. Nesta última aula, nesta quinta aula, nós falaremos sobre temas atuais da Justiça do Trabalho. Estes temas, eles têm o condão de trazer para o aluno, principalmente os alunos que estão buscando aprovação em concursos públicos, bem como no exame da ordem, a fim de atualizarem, ou seja, entenderem que temas que são de extrema relevância, principalmente com a reforma trabalhista, os quais estão sendo cobrados diretamente nos concursos. Perfeito? Iniciaremos a nossa aula falando de um tema extremamente polêmico, qual seja a limitação dos danos morais dentro da Justiça do Trabalho. A reforma trabalhista, a qual teve o término da vacatio legis dela em 11 de novembro de 2017, trouxe uma inovação a qual aparentemente não está agradando grande parte da doutrina, bem como da jurisprudência. Muitas pessoas, operadores do direito, entendem que essa tarifação, vamos dizer assim, feita pelo legislador trabalhista, ela infringiu diversos princípios. Ela, limitando o dano, ela atacou princípios constitucionais, os quais são imperativos no nosso ordenamento jurídico. De uma forma mais específica, o legislador trabalhista trouxe um artigo novo, ok? O qual limitou, ou seja, ele tarifou a possibilidade do magistrado trabalhista em condenar a empresa aos danos morais ou extrapatrimoniais. A nomenclatura entre danos morais e extrapatrimoniais pode cair diferente dentro de qualquer concurso, todavia elas são similares, elas são referentes ao dano moral, ok? Nesse sentido, vamos ler o que consta no artigo 223-G da CLT. Ao apreciar o pedido, o juízo considerará, ou seja, o 223, ele já estipula que, dentre os incisos, antes de o juiz auferir, ou seja, antes dele delimitar a questão de quanto o dano será concedido ao reclamante, o próprio artigo 223-G já limita e ordena que o magistrado analise rigorosamente os itens constantes desses incisos. Vejamos quais são os incisos. Primeiro, a natureza do bem jurídico tutelado. Segundo, a intensidade de sofrimento ou da humilhação. Terceiro, a possibilidade de superação física ou psicológica. Quarto, os reflexos pessoais e sociais da ação ou da omissão. Quinto, a extensão e duração dos efeitos da ofensa. Sexto, as condições em que ocorreu a ofensa ou o prejuízo moral. Sétimo, o grau de dolo ou culpa. Oitavo, a ocorrência de retratação espontânea. Nono, o esforço efetivo para minimizar a ofensa. Décimo, o perdão tácito ou expresso. 11º, a situação social e econômica das partes envolvidas. E, por fim, o 12º, o grau de publicidade da ofensa. Notamos que o legislador trabalhista, qual foi a intenção dele neste artigo 223-G da CLT? Ele quis limitar, ele quis condicionar o magistrado ao fato de que ele tem que analisar todos esses incisos antes de efetivamente proferir
um dano moral ou extrapatrimonial a favor do reclamante. Sendo assim, esta limitação, ou seja, há aqui uma limitação no sentido de que ele deverá analisar isso para conceder o dano moral e, em não havendo o preenchimento desses requisitos, o juiz estará togado, a sua capacidade discricionária será retirada dele, uma vez que o artigo delimita essa situação. Por isso, desde já, o inconformismo por parte de membros da OAB e membros da magistratura. E nesta situação, como nós colocamos, o legislador trabalhista, ele causou um pouco mais nessa situação, ele complicou ainda mais. No seguinte sentido, falaremos agora sobre o parágrafo 1º do artigo 223G, o qual o 223, caput e incisos, limitou as situações em que o reclamante poderá vivenciar o dano extrapatrimonial e, no parágrafo 1º, tarifou, ou seja, o legislador limitou, inclusive, a quantidade do dano que será ofertado no sentido, ou condenado por parte do magistrado. Olha, mais uma vez, o legislador, de forma impositiva, ele tirou o poder discricionário do magistrado. Vejamos agora, conforme consta no parágrafo 1º do 223G. Do mencionado arquivo, limita na seguinte proporção. 1. Ofensa de natureza leve, até 3 vezes o último salário contratual. 2. Ofensa de natureza média, até 5 vezes o último salário contratual. 3. Ofensa de natureza grave, até 20 vezes o último salário contratual. E, por fim, ofensa de natureza gravíssima, que é até 50 vezes o último salário contratual. Ou seja, além de o legislador retirar esse poder discricionário do magistrado, analisar o fato como um todo, né, analisando cada caso individualizado referente ao dano moral, ocorreu a situação de que, além de, ao ele verificar que houve o dano moral, ele está limitado ao quanto vai deferi-lo. Olha como a situação infringe princípios constitucionais. Se analisarmos por essa vertente de princípios, nós estaremos, como exemplo, o princípio da dignidade da pessoa humana. Há aqui está ferindo o princípio da igualdade. Vamos dar o exemplo que um funcionário de uma produção de uma empresa, ele, infelizmente, vem a falecer dentro de um acidente. Ele efetivamente perde a vida por algum motivo dentro de um acidente na empresa. O funcionário da produção tem um valor de salário X. Lembrando que o parágrafo 1º do artigo 223G, ele fala do último salário contratual. Ou seja, esse funcionário ele tem um valor X. Se o mesmo acidente de trabalho causar o falecimento de um diretor da empresa, o qual tem um salário obviamente bem maior, 3x, concordam que a condenação terá uma disparidade absurda? Ou seja, aonde está a discrecionalidade que o juiz pode dar ao valor à vida? Porque a vida de um empregado da produção, ela vai ser inferior de um diretor no ato de condenar em danos morais extrapatrimoniais a empresa? Olha onde beira o absurdo. A situação chega ao absurdo. Por isso, a insatisfação vinda de tantos órgãos, seja pela OAB, seja pela Associação dos Magistrados. Nesse sentido, temos que a situação, além de tudo, ela fere também dos principais princípios que nós discutimos em todas as nossas aulas, qual seja o princípio da primazia da realidade. A Justiça do Trabalho, ela é norteada pelo princípio da primazia da realidade, ou da verdade real. Por esse princípio, como nós estudamos, o que importa é o fato. O que importa é o que realmente aconteceu, e não o que documentos ou que eventualmente tenha sido alegado vá provar. Ou seja,
por esse princípio, lembrando mais uma vez para fins de estudo, o empregado ele solicita horas extras, mas, no entanto, ele, no ato de depoimento, ele fala, não fiz as horas suplementares. Perfeito? Ou seja, a verdade real. Por essa situação, limitando, tarifando esse dano, veja como fica difícil para o magistrado analisar isso. Então, peraí, teremos aqui uma situação em que uma vida foi perdida, vamos voltar no exemplo que eu dei agora anterior. A vida de um funcionário da produção foi perdida e também de um diretor. O porquê que eu tenho que diferenciar a vida de um e outro? Princípios da igualdade, princípio da dignidade da pessoa humana, os quais estão estampados na nossa Carta Magna, ok? Por isso, muitos órgãos entendem pela inconstitucionalidade deste instituto, perfeito? Há muitas reclamações já feitas através de ações de inconstitucionalidade ofertadas pela OAB, pela ANAMATRA, que é a Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho, na intenção de que este artigo ele deve ser modificado, ele deve ser retirado na seguinte linha. Ele pode existir, mas como um mero norteador para o magistrado e não impondo a situação, não tarifando o dano, não delimitando a atuação do magistrado. Perfeito? Ou seja, ele pode nortear. Nesse sentido, poderíamos dizer assim, o magistrado poderá seguir os seguintes critérios e não deverá. Porque numa questão prática, se nós formos analisar, o magistrado que condena uma empresa a valor em patamar acima de 50 vezes o salário, o último salário contratual, ao chegar até as instâncias superiores ou mesmo naquela situação, a sentença do magistrado será o quê? Extra petita. É uma sentença onde o pedido foi acima do permitido, está completamente fora do autorizado, ok? Então, essa situação é muito complicada e é uma questão que deve ser muito analisada. Perfeito? Além dessa questão inconstitucional, o que cabe a ser dito sobre esse tema é que, para nós, operadores do direito, principalmente para vocês, alunos que estão buscando aprovação em concursos públicos, em provas da OAB, atualmente o que deve ser seguido é o artigo 223-G. Ele no seu caput e ele no seu parágrafo 1º. Ou seja, o juiz estará atrelado a analisar todos aqueles itens que nós dissemos no começo da aula, antes de proferir o dano, e em proferindo o dano, ele deverá respeitar os limites de condenação em leve, média, grave ou gravíssima, cada uma com a sua respectiva condenação, 3, 5, 20 ou 50 últimos salários contratuais. Perfeito? Então, o que eu quero dizer? Esse tema é um tema de extrema relevância. É um tema cuja a jurisprudência e doutrina divergem cabalmente. Alguns entendem que está correto, outros entendem que estão errado, a maioria entende que está errado, mas o que o aluno precisa entender é a letra da lei. Eu falei toda essa semana durante a aula, se possível, aluno, todos os artigos que nós citamos aqui, tanto eu como professor do Direito e Processo do Trabalho, como os outros professores do Saber Direito, todos os artigos devem ser lidos. Leia, aluno, leia a letra da lei. É isso que é cobrado nas provas e isso que vai fazer a diferença referente ao seu estudo quando for cobrado. Perfeito? Pessoal, seguiremos a um quiz sobre essa questão referente ao tema. Vamos lá. A Lei número 13467 de 2017 estabeleceu parâmetros para as indenizações por dano extrapatrimonial decorrentes de atividade de trabalho. No caso de ofensa grave, o juiz fixará a indenização até o limite de A. 20 vezes o valor do último salário contratual do ofendido. B. 10 vezes o valor do salário mínimo à época da sentença. C.
5 vezes o valor do último salário contratual do ofendido. E D, 5 vezes o valor do salário mínimo à época da sentença. Vejamos agora a resposta do nosso quiz. Alternativa A, 20 vezes o valor do último salário contratual do ofendido. Conforme acabamos de discutir e levantarmos essa questão referente ao artigo 223G da CLT, em seu parágrafo 1º, o legislador tarifou os danos, perfeito? Uma vez que houve essa tarifação, o aluno, o estudante que for prestar uma prova tem que respeitá-lo, ok? Nesse sentido, a alternativa A está correta porque 20 vezes o valor do último salário contratual do ofendido. Isso consta na letra da lei, artigo 223G, parágrafo 1º, inciso 3º da CLT. A B está errada porque 10 vezes o valor do salário mínimo à época. Não, o legislador foi direto, é do último salário contratual. A C, 5 vezes o valor do último salário contratual do ofendido. Não, porque a ofensa, conforme o enunciado, é ofensa grave. Então, 20 vezes o valor do último salário, perfeito? Já a letra D, 5 vezes o valor do salário mínimo à época da sentença. Mais uma vez incorreto, tendo em vista que é sobre o salário contratual do empregado. Lembrando, o último salário contratual, perfeito? Pessoal, seguiremos agora a mais um tema de extrema relevância. Um tema que eu costumo dizer que, na atualidade do direito, ele é um tema antigo, que é a sucessão trabalhista, mas aplicado a esta situação que eu vou colocar a vocês, ele torna-se um tema de extrema complexidade. Um tema que possui julgados completamente distintos e que eu acredito que muitos profissionais estejam passando por essa situação, que é a sucessão trabalhista em face dos cartórios extrajudiciais. Antes de tudo, compete-nos a conceituar brevemente o que seria sucessão trabalhista. A sucessão trabalhista, a qual está estampada no artigo 448 da CLT, concomitante com o artigo 10º da CLT, é o quê? É o ato de uma empresa, é uma empresa que ela adquire a outra. Ou seja, mediante vontade, mediante dolo, ou seja, querendo, uma empresa, ela adquire a outra. Ela traz para si como um grupo econômico, mas ela está comprando, ela está adquirindo. Ao realizar este ato, cumprindo os requisitos do artigo 10º da CLT e 448 da CLT, ambos, eles têm que ser cumpridos. Ao realizar isto, a empresa que adquiriu, ela toma para si toda a administração, funcionários, ela vai acolhê-los, fará todos os pagamentos a partir de então. Neste ato de compra dessa empresa, ela vai assumir todos os débitos, todos os créditos, tudo. A empresa sucessora assumirá tudo da sucedida. Perfeito? Nesse sentido, a sucessão ela ocorre nessa hipótese entre empresas. Os artigos eles são diretos. A sucessão ocorre entre empresas. Perfeito? Contudo, levando em consideração, como eu disse, essa questão da sucessão trabalhista em face aos cartórios extrajudiciais, ou qual seja, também compete eu narrar para vocês brevemente o que são os cartórios extrajudiciais. São os cartórios de notas, protestos e registros, cartórios onde nós vamos autenticar documentos, realizar inventários, escrituras, registro de matrículas de imóvel, etc. São esses cartórios, perfeito? O tabelião, ele é o administrador do cartório, perfeito? O tabelião, ele é uma pessoa investida em caráter originário, que é isso que nós discutiremos um pouco mais tarde nesta aula, dentro do tabelionato, perdão. Ele será nomeado pelo poder público através da aprovação de um concurso público de forma originária a assumir este cartório. Perfeito? Este em si é basicamente o ato efetivo que corresponde a um tabelião. Ele vai administrar mediante concessão
do poder público. Perfeito? O tabelião novo, o qual ingressou através do poder constituinte originário dado pelo poder público, o qual ingressou em um tabelionato, ele automaticamente tem que atuar como um administrador, ou seja, ele tem que administrar funcionários, realizar pagamentos, cumprir com todas as outorgas trabalhistas, uma vez que, hoje em dia, praticamente 90% dos empregados são, né, de origem seletista. Temos ainda os estatutários, os quais são 10%, mais ou menos, atualmente no país, contudo, são os que eventualmente dão mais dor de cabeça para os novos tabeliões, perfeito? Por quê? Os estatutários, eles entraram no cartório antes da promulgação da lei que regulamentou o artigo 236 da CF. O artigo 236, ele é o que autoriza os tabeliões a procederem com a administração dos cartórios extrajudiciais. Entretanto, a Lei 8.935 de 94, ela foi criada para regulamentar este artigo, perfeito? Nesse sistema, uma vez que ela foi criada para regulamentar, ela determinou que nenhum funcionário deveria ser mais estatutário, somente seletista. Contudo, isso é uma opção. O funcionário, à época, ele poderia optar, perfeito, vou me manter como estatutário, uma vez que eu já estou. Na realidade, ele teria um sistema, a gente chama de funcionário híbrido, ou não, vou transferir para a CLT. O problema é que muitos que mantiveram como estatutário, eles têm os regramentos de estatutário completamente diferentes dos seletistas. E aí é uma das situações mais difíceis que os tabeliões estão encontrando. Por quê? Este funcionário estatutário, ele possui indenizações diferentes, ele possui regime previdenciário próprio, ele possui a chamada que nós falamos de licença-prêmio. Ele possui todo um regramento diferente do seletista. E o que está acontecendo? Majoritariamente, o TST está entendendo que há sucessão de tabeliões. Há a sucessão. Dessa forma, seja pelos seletistas, funcionários, ou pelos estatutários, os novos tabeliões inseridos ali pelo poder público estão sendo equiparados a empregadores, estão sendo equiparados à empresa e configurando assim o artigo 448 e artigo 10º da CLT. Chega, na nossa opinião, operadores do direito, ao absurdo, uma vez que, conforme os mencionados artigos da CLT, para a configuração, ou seja, para que haja a configuração da sucessão trabalhista, há necessidade de ser um ato de uma empresa para comprar outra empresa, perfeito? O tabelião, ele é uma pessoa que passou no concurso público e foi, através do poder público, nomeado originalmente àquele cargo. Ele foi nomeado para ficar e permanecer e administrar aquele cartório extrajudicial. Não há aí como é que possamos dizer, uma aquisição derivada, ok? Ou seja, não há ali uma aquisição de que, não, o tabelião que passou no concurso público, ele quis estar ali. Houve uma vontade, um dolo, como dizemos no início desse tema. Ele não faz isso por vontade, ele está ali porque foi colocado pelo poder público de forma originária e não de forma derivada. Desse modo, como podemos entender que um tabelião que estudou, que passou no concurso público, que assumirá um cartório extrajudicial, será incorrido em sucessão trabalhista? É basicamente dizer que há uma inviabilidade do concurso. Se o TST manter este entendimento, o qual é majoritário, porque há posicionamentos minoritários, que eu vou explicar agora, se ele manter esse entendimento, essa linha de raciocínio, inviabiliza o próprio concurso. Ou inviabiliza o concurso de tabelião, ou seja, se o tabelião entrar mesmo pelo poder constituinte e originário encaminhado pelo poder público, se ele ingressar naquele cartório, ele estará
efetivamente suscetível à sucessão trabalhista. Ou seja, ele vai ter que fazer. Ou a segunda opção é o tabelião simplesmente ingressar e demitir todos os funcionários. Por quê? Um dos requisitos da sucessão trabalhista é a manutenção da continuidade da prestação de serviços. Isto é, só há sucessão do empregado que veio da empresa sucedida para a empresa sucessora quando a sucessora mantém o seu contrato de trabalho. Mantendo o contrato de trabalho, haverá sucessão. Perfeito. Quando há o dolo, quando há a vontade entre empresas e não a situação do tabelião, não tem como analisar de uma forma racional que isso seja plausível. Até porque, como dizemos, primeiro inviabilizaria o concurso em si. E segundo, como ficariam essas famílias? Há cartórios que possuem mais de 50 funcionários. Há cartórios em cidades maiores, capitais, que possuem mais de 80, 100 funcionários. Como ficariam? Então, a cada nova investidura no cargo, vai demitir todo mundo. São mais desempregados no país. Entendeu? A situação, ela chega a beirar o absurdo. Todavia, infelizmente, essa é a posição majoritária. Falaremos um pouco da posição minoritária, a qual nós, operadores do direito, advogados das empresas reclamadas, defendemos e estamos na busca de efetivamente cumprir, né? Cumprir com essa busca da mudança, do entendimento diferenciado. No que tange à alegação, a empresa reclamada, no caso o tabelião reclamado, o que nós estamos alegando? Que apesar de haver a sucessão, quando há, mantendo uma linha de que ela efetivamente foi caracterizada. Quando há essa sucessão, vários dos provimentos que dão direito no caso dos estatutários, a valores, a indenizações, foram revogados. Então, os estatutários que têm efetivamente aí uma vida longa dentro do cartório, até a sua aposentadoria, a sua demissão final, esses cartorários, funcionários, escreventes, todos esses benefícios já estariam revogados. Por quê? Cada cartório extrajudicial, ele não responde à União, mas sim ao Tribunal de Justiça de cada estado, à Corregedoria dos cartórios de cada estado. O cartório extrajudicial que estiver em São Paulo responderá à Corregedoria do TJ de São Paulo. Cartório que estiver no estado do Paraná responderá à Corregedoria do TJ do Paraná. Perfeito? Sendo assim, obviamente, cada corregedoria tem um regramento. Contudo, todas as corregedorias seguem uma linha de que, agora independente de funcionário estatutário ou seletista, quando há a morte do tabelião, quando há a aposentadoria, quando cessa efetivamente o vínculo do primeiro tabelião e aí o poder público colocará o segundo, perfeito? Este tabelião, seja pela morte, seja pela aposentadoria, ele deve entregar o cartório livre de qualquer ônus, qualquer tipo de ônus. Ele não pode passar esse ônus, essa herança maldita, vamos dizer assim, essa herança que vai ser prejudicial financeiramente, psicologicamente ao novo tabelião, uma vez que o vínculo de trabalho foi rescindido, quando há morte, quando ele não é mais o tabelião. Sendo assim, todas as corregedorias dos tribunais entendem que eles devem cessar o vínculo para efetivamente iniciar o novo. Dessa forma, não haveria sucessão e o atual tabelião ele não responderia pelas verbas, seja de funcionários estatutários ou de funcionários seletistas no decorrer da sua investidura. Perfeito? Veremos agora mais um quiz sobre a questão discutida em aula. Vamos lá. Sobre a reparação de danos decorrentes da relação de trabalho prevista no texto da CLT. É certo afirmar que a.
Dano de natureza extrapatrimonial é aquele causado por ação ou omissão que ofenda exclusivamente a esfera moral do empregado ou do empregador. B. A etnia, a idade, a nacionalidade, a honra, a imagem, a intimidade, a liberdade de ação, a autoestima, o gênero, a orientação sexual, a saúde, o lazer e a integridade física são os bens juridicamente tutelados inerentes à pessoa natural. C. A indenização por danos materiais poderá ser pedida cumulativamente com a reparação por danos extrapatrimoniais, salvo se decorrentes do mesmo ato lesivo. D. Os danos emergentes não interferem na avaliação dos danos extrapatrimoniais. Veremos agora a resposta do nosso quiz. Sobre a reparação dos danos decorrentes da relação de trabalho, é correto afirmar que os danos emergentes não interferem na avaliação dos danos extrapatrimoniais. Como disse, alunos, é muito importante nós sempre entendemos os motivos de uma ou outra questão estar incorreta para que o estudo fixe de melhor forma, ok? Por que a alternativa A está incorreta? O dano de natureza extrapatrimonial é aquele causado por ação ou omissão que ofenda exclusivamente a esfera moral do empregado ou do empregador. Não, ofenda também a esfera existencial, não somente a moral. Isso é letra de lei. Além da moral, fere a existencial da pessoa que sofreu o dano. A alternativa B está incorreta porque todos esses itens elencados estão corretos. Contudo, faltam outros itens elencados no artigo 223-C da CLT. A questão é sobre a reparação dos danos decorrentes da relação de trabalho prevista na CLT, ou seja, para que ela estivesse correta, todas as possibilidades referentes à reparação de dano deveriam constar. Contudo, estão faltando algumas que estão elencadas no artigo 223-C da CLT. Por isso, essa está errada. C. A indenização por danos materiais poderá ser pedida cumulativamente com reparação dos danos extrapatrimoniais, salvo se decorrentes do mesmo ato lesivo. Errado. Eles não podem ser pedidos cumulativamente, eles têm que ser separados. Na sua inicial, o advogado do reclamante, o que ele tem que fazer? Ele tem que solicitar os danos extrapatrimoniais separados dos danos materiais, posto que a origem, mesmo sendo a relação de emprego, provavelmente foi diferente. E mesmo que ela não fosse diferente, eles não são cumulativos. São pedidos distintos, os quais devem estar elencados de forma separada na sua inicial. E a alternativa D? Os danos emergentes não interferem na avaliação dos danos patrimoniais. Sim, ela está correta porque eles são completamente distintos, ou seja, não interfere. O juiz ele pode conceder um dano extrapatrimonial e um dano emergencial, ok? Ele não está adstrinto a isso, a condenar apenas um só dano. Ele pode fazer isso de forma distinta, perfeito? Seguimos então, alunos, referente a essa questão no que tange à sucessão trabalhista dos cartórios extrajudiciais. Falamos um pouco sobre essa situação, o que acontece efetivamente dentro de um cartório, quando esse tabelião assume para si a outorga dada pelo poder público. Essa outorga de forma originária, perfeito? Falamos um pouco também dessa situação no que tange à responsabilidade. Nesse sentido, interrompemos a nossa aula referente ao quiz, no seguinte ponto. A jurisprudência majoritária entende que há sucessão. A jurisprudência minoritária entende que não há sucessão devido à competência originária do ato. E bem como mencionamos a questão das corregedorias, que todas as corregedorias entendem que vários institutos de provimentos já foram revogados com a Lei 8.935 de 94. Perfeito? Contudo, o que compete falar exatamente deste tema é que a jurisprudência minoritária, as que excluem totalmente a sucessão, diferentemente das que consideram a sucessão dos cartórios extrajudiciais, existe uma outra corrente a qual
na nossa opinião, está extremamente correta. Qual seja, uma corrente que respeita o princípio da razoabilidade. O que seria, professor? O princípio da razoabilidade. O princípio da razoabilidade, ele é estampado no seguinte sentido: cada qual com a sua proporção, cada qual com a sua quota-parte, vamos dizer assim. Exemplo, numa situação dessa de cartório, cada ente, cada pessoa, cada um dos envolvidos responderia pelo seu efetivo período, ok? Vamos exemplificar para ficar mais fácil. Um funcionário, ele trabalha 25 anos dentro de um cartório extrajudicial, laborando, agindo normalmente, seja ele seletista ou estatutário, independente disso. Tá? Passados 20 anos, o tabelião original vem a falecer. O que ocorre? Inicia-se o período de vacância, ou seja, não há tempo hábil do poder público já colocar um novo tabelião ali. Perfeito? Então ocorre o período de vacância, onde o tribunal de cada estado nomeia um tabelião substituto. Esse tabelião substituto ficará pelo prazo necessário até que venha um novo, que geralmente não pode passar de 2 anos. Quando vem um novo tabelião, passados mais 2 anos, esse tabelião assume e segue o contrato permanecendo funcionário dentro do labor, ok? Passados então mais 3 anos, aí estamos totalizando 25 anos, este novo tabelião demite esse funcionário, ele não quer mais. Ele tem poder potestativo para isso, o funcionário não tem estabilidade, ele procede com a dispensa sem justa causa. Perfeito? Nessa situação, o que essa nova corrente está entendendo? Que no seguinte sentido, aplicando o seu princípio da razoabilidade, cada envolvido, cada reclamado responderá pelo período em que tomou os serviços do funcionário. Exemplo, o espólio do primeiro tabelião, cujo funcionário trabalhou por 20 anos, responderá pelo período de 20 anos. O Estado responderá pelo período da vacância, uma vez que só houve um tabelião substituto durante 2 anos. E o atual tabelião responderá pelo período de 3 anos, ou seja, o período em que ele tomou o serviço. Entenderam a questão da razoabilidade? O como é importante utilizá-la dentro da esfera jurídica? Sendo assim, cada reclamado, cada acionado responderá pelo período, né? Ele vai responder pelo período no que tomou os serviços do empregado. Assim, cada um responderá igualmente. Isso é igualdade. Esse é o princípio da igualdade que tanto falamos na questão do dano moral. Cada um responde ao que tomou os serviços do empregado. Não teria lógica, nenhuma lógica, alunos, o novo tabelião arcar com todas as despesas de um funcionário seletista, que é dos últimos 5 anos, sendo que ele apenas tomou 3 anos do funcionário. E ele não é uma empresa. O tabelião é investido de caráter originário. Ele não é uma empresa, ele não teve o dolo de querer comprar o cartório. Não se compra cartório. O cartório é do poder público, entendeu? Então ele não teve, então não há essa possibilidade. E ele não pode ser condenado nesta situação. O que seria o mais justo é dividir a cada um o seu período. E nessas linhas, podemos chegar a uma situação muito pior. Ou seja, o tabelião, quando possui o funcionário estatutário, responderá por todo o período. Exemplo desse funcionário, se esse funcionário de 25 anos for estatutário, o tabelião poderá responder por todo o período, o que é um absurdo admitir essa situação, uma vez que ele só está ali, através da sua competência originária, através de tudo, no nosso exemplo, 3 anos. Entendeu a ausência de razoabilidade nos julgados recentes do TST? Por isso que nós dizemos, alunos, que há essa real necessidade de mudança. São temas que envolvem sucessão trabalhista, que é um tema extremamente, que cai muito em concursos públicos e provas da OAB. Um tema de extrema relevância para o direito em si, no cotidiano.
temas que estão caindo com frequência nos concursos públicos, como dito, e principalmente no corriqueiro do dia a dia do advogado. Sendo assim, o que importa é que, apesar da maioria dos julgamentos serem a desfavor, compete a nós, operadores do direito, os advogados, porque a criação das teses, a criação das testemunhas, a criação das teses, a criação das jurisprudências partem de nós. Nós somos o início, nós que damos o primeiro pontapé no processo. Sem os advogados iniciarem, todo o sistema jurídico não existiria. Então, somos nós os responsáveis por criar essas jurisprudências, esses andamentos que são tão relevantes. Sendo assim, cada um no seu efetivo exercício do trabalho. Perfeito? Na busca de encerrar essa nossa última aula, eu gostaria de levantar 10 itens. Eu separei 10 itens que são de extrema mudança advindos da reforma. A reforma trabalhista, ela trouxe situações que alteraram muitos artigos, mais de 115 artigos. Isso modificou muito o direito, né, efetivo, o direito material do trabalho. Contudo, estas mudanças são de extrema validade e as quais, para nós, professores, alunos, concurseiros, deve ficar bem clara. Independente das nossas convicções pessoais, o que importa é a letra da lei. Perfeito? Vamos ao primeiro item. O que vale é o que for combinado com a empresa e com o trabalhador. Este princípio, ele entende que a CLT dispôs que, a partir de agora, todo o que for combinado entre empregado e empregador será válido, desde que, obviamente, não infrinja direitos indisponíveis do trabalhador. Perfeito? Questões de horas, questões de salário, obviamente respeitando os mínimos exigidos, ok? Então, o que estiver combinado é o que vale. Em segundo, podemos dizer que não existe mais a questão da contribuição sindical. Perfeito? A contribuição sindical até a reforma, ela era facultativa. Ela era obrigatória, perdão. A contribuição sindical até a reforma, ela era obrigatória. A partir de agora, ela tornou-se facultativa. Dessa forma, o empregado escolhe se quer ou não recolher. Contudo, eu atento para um fato muito importante, não na busca de defender os órgãos sindicais, mas sim que há sindicatos que possuem muita força, sindicatos de metalúrgicos, sindicatos dos bancários. Sendo assim, é interessante, uma vez que os valores são ínfimos. O valor, a título de estudo, o valor da contribuição sindical é referente a um dia de salário no ano. Então, são valores ínfimos se você tem um sindicato que é forte, que busca e luta pelos seus direitos. Então, essa faculdade ela tem que ser analisada de forma subjetiva e com muita calma. Perfeito? Podemos citar como item, uma terceira modificação, é a possibilidade de parcelar as férias em 3 períodos. Isso era muito de empregador, ou seja, ele autorizava ou não, ele dava 20 dias, dava 10 dias, encerrava os 30 ou dava os 30 dias para conceder para o gozo de férias. Todavia mudou, isso alterou. Há a possibilidade, perfeito, de dividir as férias em 3 períodos, sendo que um destes 3 períodos não poderá ser inferior a 14 dias, perfeito? Um não sendo inferior a 14 dias, tudo correrá da forma devida. Os outros períodos poderão ser alternados conforme a autorização do empregador, beleza? Ainda temos a questão da flexibilidade da jornada de trabalho. Respeitando as questões referentes ao intervalo intrajornada e interjornada, houve a flexibilidade, ou seja, poderá o empregado, combinado com o empregador, fazer um regime de compensação, perfeito? Haverá uma compensação no que tange à jornada. Nesse sentido, o empregado ele pode trabalhar 10 horas em um dia e apenas 6 horas em outro, ok? Havendo a compensação dentro do mês, é permitido. Antes de concluirmos essa questão referente às alterações e às reformas, passaremos ao último quiz da aula. Vamos lá.
são hipóteses de sucessão de empregadores, exceto a alternativa A, fusão, alternativa B, incorporação, alternativa C, alienação de bens do estabelecimento e alternativa D, transformação de firma individual em sociedade limitada. Vejamos agora a resposta do nosso quiz. São hipóteses de sucessão de empregadores, exceto a letra C, alienação de bens do estabelecimento. Por quê, pessoal? A letra C está correta, a alternativa C está correta porque conforme eu sempre digo, leia o enunciado, são hipóteses de sucessão de empregadores, exceto, ou seja, a fusão, a incorporação e a transformação de firma individual em sociedade limitada são formas de sucessão trabalhista. Entretanto, a alienação de bens do estabelecimento é mais uma medida de penhora, é uma medida tomada por um juiz, num processo em que busca a viabilização do recebimento de créditos. Desta forma, essa alternativa está correta porque ela é a única que não configura uma sucessão trabalhista. Perfeito? Continuando com essas últimas alterações e essas 10 alterações que são de suma importância que a reforma trouxe, podemos falar sobre o intervalo intrajornada. Esse intervalo, que é um intervalo para almoço, como comumente é dito, antigamente, até a reforma, ele só era permitido do mínimo 1 hora por dia do funcionário. Sendo assim, ele não poderia fazer menos de 1 hora, ok? É de 1 hora a quantas horas for determinado. Geralmente de 1 a 2, ok? Contudo, com a reforma, houve a flexibilização também dessa situação. Dessa forma, o empregado poderá fazer 30 minutos apenas de intervalo intrajornada. Sendo assim, ele fazendo 30 minutos de intervalo intrajornada, obviamente ele sairá 30 minutos mais cedo do seu horário de trabalho. Perfeito? Isso é autorizado pela nova reforma, desde que empregado e empregador concordem. Tá ok? Seguindo nas mudanças, temos a questão referente às novas jornadas parciais e temporárias. Agora é permitido. Os funcionários podem ter jornadas parciais ou temporárias. Quais sejam? Aquelas jornadas em que o funcionário ele trabalha dia sim, 2 horas, no outro dia 4 horas, no outro dia não trabalha, mais no outro dia 8 horas. Então, esses prazos, toda essa questão das horas é permitido. Ou seja, ele é um funcionário que ele vai ser contratado como horista e é válido, mesmo que ele tenha essa situação entre uma nuance e outra de horário. É permitido, tá ok? Podemos também falar sobre a questão da jornada intermitente. A jornada intermitente é aquele que o trabalho é mais flexível ainda, né? Nessa jornada intermitente, ele pode acontecer em dias alternados, exemplo, numa segunda-feira e numa quinta-feira. Pode acontecer numa terça-feira e num domingo, ok? Respeitando todos os ditames, todos os regramentos no que tange a pagamentos, no que tange a eventuais recebimentos de adicionais, é permitido, é válido e deve ser aplicado quando, mais uma vez, empregado e empregador entenderem que está correto, ok? Podemos falar também da questão da terceirização. Falamos tanto disso, né, durante toda a nossa aula. A terceirização é permitida, é válida. A partir da reforma, há a possibilidade de se contratar funcionários terceirizados, os quais poderão laborar dentro de outras empresas, ok? Nesse sentido, esta terceirização, esta possibilidade, consta que ela deve ser feita, ela é autorizada, respeitando sempre a súmula 331. Súmula 331 do TST tão discutida, falamos dela nas aulas, tem o julgamento do STF que também autoriza, o que inviabilizou o seu inciso primeiro, mas os outros incisos estão válidos. Ela é uma súmula válida. Dessa forma, a terceirização é permitida, mas as empresas tomadoras de serviço continuam com a obrigatoriedade de, eventualmente o crédito não sendo
sanado, ou seja, quitado por parte da primeira reclamada, ou seja, da contratante efetiva, há a responsabilidade subsidiária da tomadora de serviços. Nesse sentido, poderá o advogado da reclamante acionar a empresa que contratou, bem como a empresa que tomou os serviços do funcionário. Perfeito? Mais um tema o nono tema que eu trouxe referente a essa mudança é um tema no que tange às gestantes e lactantes. Até a reforma trabalhista, gestantes e lactantes não poderiam trabalhar em ambiente insalubre. Elas não poderiam, ok? Elas tinham que ser remanejadas pelas reclamadas. Contudo, a reforma entendeu que, quando o agente nocivo não influenciar ao grau máximo, ou seja, ser de grau leve ou médio, poderá a empregada gestante ou lactante trabalhar dentro de locais onde haja insalubridade, utilizando sempre-se ou do EPI, equipamento de proteção individual, ou do EPC, equipamento de proteção coletiva. Perfeito? E encerrando, é a autorização da demissão em acordo. Isso agora acontecia na prática de forma escusa e a nova reforma permitiu. Ou seja, o empregado, em concordância com o empregador, poderá ocorrer essa demissão. O que seria essa demissão? O empregado e o empregador rescindem o vínculo em comum acordo. O que acontece? Numa rescisão normal, o empregado, numa dispensa sem justa causa, o empregado recebe 40% do FGTS, da multa do valor depositado, cumprirá o aviso prévio, bem como receberá as verbas e o seguro-desemprego. Quando há esse acordo, muda algumas regras. Esta multa cai para 20%, o funcionário poderá sacar apenas 80% do seu fundo de garantia, o aviso prévio será apenas de 15 dias e, nesta situação, ele não receberá o seguro-desemprego. Perfeito? Há a possibilidade, contudo, deve ser bem analisada, tanto por empregado quanto por empregador. Tá ok? Pessoal, num breve resumo do que nós discutimos aqui, falamos de temas que são atuais à Justiça do Trabalho, temas de extrema relevância e discordância, muitas vezes, doutrinária, jurisprudencial. Passamos falando agora nesta aula sobre a questão da limitação e tarifação do dano moral, a qual para muitos é inconstitucional, como falamos, bem como sobre a sucessão nos cartórios extrajudiciais, o que, apesar da maioria entender que há sucessão, para muitos operadores do direito, isso não se enquadraria, uma vez que o tabelião não é uma empresa em si, ele é outorgado no cargo de forma originária pelo poder público. Bem como nesta última parte, referente à aula, colocamos aqui todos os itens de mais importância que a reforma trouxe, em diferenciação com a CLT até 2017. Perfeito? Eu espero que vocês tenham gostado de todas essas aulas que ministramos, né? Foram 5 aulas durante a semana, foram preparadas a fim de atualizar os alunos, atualizar os telespectadores, no intuito de, aos que querem prestar um concurso público, terem uma base de estudo melhor, aos que quiserem prestar a OAB, inclusive na segunda fase, então, referente a direito e processo do trabalho, que são muitas questões específicas, e aos telespectadores em geral, para ter uma ciência melhor do conhecimento do que é o direito e processo do trabalho. Agradeço imensamente a todos pelo tempo e pela atenção. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. É só acessar tvjustiça.jus.br ou rever as aulas no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial.